Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí em mais um meetup dessa série que a gente está fazendo aqui para tirar dúvidas, bater papo sobre o que está acontecendo nesse momento tão desafiador aí para todas as empresas. Hoje, o foco vai ser nas medidas trabalhistas. Aqui a gente sabe que essas medidas já estão sendo lançadas e as empresas já estão mais ou menos cientes do que está acontecendo, mas a ideia é a gente aprofundar um pouco mais nas dúvidas que estão acontecendo, né, vindo das empresas, e abrir para o debate aí para quem tiver outras dúvidas que a gente não abordou aqui. Ok? Então, a gente vai falar das implicações legais, do impacto no fluxo de caixa e também da questão do RP, que é basicamente a parte de operacionalização aí dessas mudanças dentro dos sistemas de cada empresa aí. Como é que vai ser a dinâmica do nosso trabalho, do nosso meetup? Primeiro, a gente vai deixar todo mundo no mudo. Na parte final do evento, se alguém quiser falar, vai ter essa oportunidade também. Por favor, enviem perguntas e comentários no chat da ferramenta. Então, se vocês navegarem na ferramenta aí, vocês vão ver que tem a opção do chat. É muito importante a participação de todos. A gente quer muito trabalhar nessa interação. Outro ponto de interação que a gente vai usar ao longo da apresentação são algumas enquetes que a gente vai colocar para saber como que cada empresa está sendo impactada e está reagindo a esse momento, a essa crise, para a gente entender um pouquinho melhor os desafios aí dos gestores de maneira geral. Na parte final, quando a gente entrar na questão de para vocês participarem e tudo mais, se vocês levantarem a mão, a gente vai identificar na forma como está no desenho aqui, vocês vão em participantes, clicam em Raise Hands, e aí a gente passa a palavra se alguém quiser fazer algum comentário para contribuir aí com o nosso bate-papo. Ok? Próximo, deixa eu passar aqui. Então, quem que vai participar desse meetup? Eu sou o Gustavo, eu sou o diretor de consultoria da AMUR, aqui do escritório de Belo Horizonte. Outra também vai participar a Priscila Mendonça, que também é da AMUR. Ela é consultora tributária na área trabalhista e previdenciária lá em Ribeirão Preto. O Rubner Gomes, ele é um parceiro nosso aqui, que trabalha com sistemas. Ele é diretor da Mais Gestão Inteligente de Sistemas e tem longa experiência aí em implantação, revitalização de ERPs, principalmente relacionados a TOTS. Então, são esses debatedores. Como é que vai ser a dinâmica? No primeiro momento, a gente vai fazer algumas explanações, depois apresentar algumas dúvidas mais frequentes, e depois a gente abre para perguntas e respostas, ok? Eu gostaria de começar, quando a gente fala das medidas, acho que é importante a gente não pensar somente na letra fria da lei ou da MP. É importante entender que, tanto é que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas é muito importante a empresa seguir alguns procedimentos e algumas práticas que garantam que ela vai tomar a melhor decisão no momento de implementar qualquer uma dessas decisões. Então, aqui eu vou passar algumas dicas, alguns processos que a gente julga relevantes e que a gente espera que as empresas, de alguma forma, passem por isso na hora de tomar suas decisões. Primeira coisa, as diretrizes têm que estar muito claras para nortear o processo de planejamento do quadro pessoal. É importante ter muito claro qual que é a meta, onde é que vocês querem chegar com essa redução de gastos, quais as áreas críticas para manter o nível de serviço, ou seja, onde que a empresa ainda consegue gerar caixa de forma consistente, que nível de serviço que é importante manter para não perder mais clientes do que já tem. Então, é importante ter muito claro essas prioridades. É importante avaliar também
práticas que funcionários, que setores que são críticos para um momento de retomada, são importantíssimos reter esse pessoal. Então, todas essas informações e essas diretrizes são muito importantes que a empresa tenha muito claramente no momento de fazer um planejamento. Outra boa prática que a gente coloca muito fortemente é trabalhar com cenários. Mesmo nesse momento tão crítico de questão de previsão de receita, de saber o que vai acontecer, é importante vocês estarem com todos os cenários em mãos. Trabalhar com vários cenários para conseguir tomar a melhor decisão para o momento que vocês enfrentam. Então, trabalhar com previsão de receita, volume de trabalho e fluxo de caixa futuro, pensando sempre em que momento que a sua atividade vai retornar e que velocidade que você espera que a sua empresa vai voltar a funcionar. Alguns estados já estão soltando protocolos de como que vão voltar as atividades. Então, todo negócio é importante estar muito atento ao que está sendo, quais são os protocolos, quais cidades que vão voltar, quais estados, quais atividades econômicas e como que isso vai impactar no seu negócio. Outro ponto fundamental tenham em mente muito claramente alguns indicadores de produtividade para você conseguir balizar suas decisões de mão de obra. A gente não recomenda fazer cortes baseados assim, eu reduzi 50% da minha receita, eu vou reduzir 50% minha carga horária. Não façam cortes simples dessa forma, porque isso pode impactar fortemente o seu nível de serviço, a sua entrega para manter as operações funcionando. Então, é importante, na parte operacional, de atendimento ao cliente, vocês trabalharem muito com métricas para conseguir direcionar a decisão. Então, número de atendimentos que vocês estão tendo, para o número de atendimentos, qual que é o recomendado de número de atendentes e tudo mais, para vocês conseguirem calibrar muito bem essa decisão sem prejudicar a entrega da empresa. Fundamental, isso tem muito a ver com o trabalho com ERP. As bases de dados estarem muito bem estruturadas para conseguir fazer as análises por cargo, departamento, no centro de custos, salário, saldo de horas, banco de horas. Isso tudo tem que estar muito estruturado para conseguir gerar cenários de forma simples e rápida. Então, esse aqui é um ponto que a gente recomenda fortemente. No momento de tomar a decisão, tenha uma boa base de dados para poder fazer as análises e tomar os direcionamentos corretos. Desenvolva cenários de redução, então nunca vai ter somente uma opção. Então, como foram várias medidas, várias decisões que podem ser feitas em conjunto, então crie cenários de decisões que envolvam escala, redução de hora de jornada, layoff e tudo mais, que a gente vai explorar um pouco mais, mas avaliem diferentes decisões. Não existe apenas uma decisão certa. Vocês vão ter que avaliar diferentes decisões, ver qual que é o trade-off, qual que é o risco que cada empresa pode tomar, e aí sim tomem as decisões. E por último, que aí é um ponto que a gente vai explorar muito, que é avalie os riscos empresariais e também de compliance das decisões. Então, tenham profissionais competentes, capacitados para avaliar os impactos de cada decisão que vocês estão tomando, para que isso não gere riscos futuros para a empresa. Então, sigam as normas, sigam os protocolos, porque não é porque a gente está num momento crítico que a gente tem que deixar de se preocupar em cumprir todas as burocracias e todas as normas, porque não necessariamente isso vai ser deixado de lado no futuro. Então, não gerem mais riscos do que a gente já está vivendo nesse momento. Pessoal, aí, o primeiro passo que eu coloquei é a questão do desafio de projetar receita, né? Aqui eu coloquei um cenário hipotético aqui, porque hoje
talvez seja a pergunta de $1 milhão, quando que toda a economia vai voltar efetivamente, qual que vai ser a velocidade dessa volta, qual que vai ser o impacto em cada setor, em cada negócio dessa volta. Eu coloquei aqui um cenário que considera que a gente está nesse momento, nesse distanciamento social ampliado, e à medida que a gente for evoluindo, a gente vai tendo o que o governo tem chamado de distanciamento social seletivo, que são medidas de restrição para alguns setores, para algumas atividades, para algumas pessoas. Então, com o tempo, o distanciamento social que a gente está vivendo, ele vai sendo diluído até que a gente vai diminuir restrições e voltar ao que o pessoal tem chamado de novo normal. Então, é preciso ter muito claro como que o seu negócio vai ser impactado do ponto de vista de receitas e como que isso vai retornar nesse momento de retomada da economia. Porque não vai ser de uma hora para outra. Não é que na segunda-feira todo mundo vai começar a voltar a consumir, todo mundo vai começar a comprar. Então, assim, a gente tem que ter muito claro que pode ser que essa retomada ela demore muito mais do que a gente pensava no início. Seria um momento de vamos para a quarentena e depois essa volta seria gradual. Então, estejam muito atentos ao impacto das medidas de isolamento nas suas receitas e à medida que elas forem soltando, mudando, também adaptem os seus cenários, o seu planejamento para as medidas relacionadas à mão de obra, principalmente. Então, diante desse cenário, aí eu queria já colocar a primeira enquete para vocês, que é saber como que essa crise tem impactado o negócio de cada um de vocês. Aí a gente vai colocar a primeira enquete. Aí, Patrícia, se você puder colocar. A ideia é saber, a crise afetou, então, aqui está a pergunta, o pessoal já pode ir respondendo, e a ideia é o seguinte: qual o impacto previsto em suas receitas durante a crise? A receita vai crescer? Não terei impacto na receita? Minha receita deve cair em torno de 25% nos próximos 30 dias, 50%, 75%. Minha receita deve ir a quase zero enquanto o confinamento continuar. Ainda não está claro qual a perspectiva de receita. Acho que é importante a gente conhecer um pouco melhor o perfil, como que cada um das empresas estão lidando com esse momento, para a gente aí começar as discussões sobre como tomar a melhor decisão para o futuro aí. Eu vou dar mais 5 segundos aí para o pessoal, se todo mundo puder responder, para a gente já ter uma massa maior. Aí, Patrícia, pode apresentar o resultado aí para a gente ver? Então, pessoal, a gente viu aqui que tem um desafio grande. 48% dos respondentes falaram que ainda não está claro qual a perspectiva de receita. Isso é muito desafiador, é um impacto, é um nível de incerteza muito grande, não saber muito claro como que vai comportar a receita, então isso dificulta muito o processo de decisão. A gente viu também que nesse grupo aqui, 26% espera uma queda de aproximadamente 25% na receita, e aí abaixo, queda maiores que 50%, a gente está falando de 6%, chegando a zero, tem 3% dos participantes. E o lado bom, né, sempre tem isso, tem 6% aqui que a receita vai crescer e 6% que não terá impacto. Então, a gente, quando analisa os mercados, os setores, você tem alguns setores que não estão sendo impactados ou até estão, vamos colocar entre aspas aqui, ganhando nessa crise. Obrigado aí pela participação. Agora, pessoal, eu vou passar a palavra para a Priscila, que vai entrar um pouco mais no detalhe das medidas que a gente teve do governo aí. Priscila, com você.
Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, muito em linha com o que o Gustavo falou, a ideia aqui é que seja mais um bate-papo, então eu vou passar bem rapidamente sobre os principais pontos que essas medidas provisórias trouxeram nesses últimos dias, nessas últimas semanas, para que as empresas possam aplicar alguma maneira de ter um fôlego de caixa, digamos, nesse período de pandemia. A primeira medida que a gente teve foi lá no dia 22 de março, a MP 927, que trouxe assuntos que já eram regulamentados pela CLT, então ele trouxe uma flexibilização dessas questões. Falou um pouquinho sobre a questão do home office, a antecipação de férias que, por conta da pandemia, pode ser concedida sem o período aquisitivo completo. Falou também sobre a concessão das férias coletivas, que também pode ser concedida sem que haja aquela comunicação obrigatória com o sindicato. Falou também sobre o aproveitamento e antecipação de feriados. Ele flexibilizou também o banco de horas, né? Então, essa compensação pode acontecer dentro do prazo de 18 meses. E, por fim, o ponto mais benéfico dessa MP foi a questão do diferimento do FGTS. Então, ele trouxe esse fôlego para dentro do período de 3 meses para que as empresas possam prorrogar esse pagamento do FGTS e, posteriormente, fazer o parcelamento dessa contribuição. Logo em seguida, nós tivemos a edição da MP 932, também muito benéfica para as empresas nesse período, que tratou sobre a redução em 50% das alíquotas do Sistema S, que são aquelas outras entidades que nós temos dentro da GFIP ou dentro da DCTF Web. Em seguida, nós também tivemos a MP 936, de todas as MPs, essa é a mais complexa, mais densa, com assuntos mais voltados para as relações contratuais de empresa e empregado. Então, ela trouxe a possibilidade de redução e suspensão do contrato ou da jornada de trabalho e salário do empregado dentro desse período de pandemia, e também falou um pouquinho qual vai ser a contrapartida do governo para os empregados que tenham essa redução ou então essa suspensão de contrato. A gente teve também ainda a edição da MP 944, uma MP um pouco mais específica, destinada às empresas de médio e pequeno porte, que são linhas de crédito que o governo, junto com o BNDES, está oferecendo para essas pequenas empresas para financiamento da folha de salário dos seus empregados nesse período de pandemia. E, por fim, acredito eu, a medida mais esperada pelas empresas saiu dentro da portaria 139 e fala sobre a prorrogação da contribuição da cota patronal dentro desse período de pandemia. Num primeiro momento, essa portaria abrangeu apenas o artigo 22, que fala sobre as empresas de atividades comuns, digamos assim. Logo em seguida, houve uma alteração para que essa prorrogação fosse estendida também para as agroindústrias e para os produtores rurais. Então, basicamente, foram essas as medidas que nós vimos que o governo lançou nesses últimos meses para as empresas adotarem nesse cenário de pandemia. E como vai ser só uma pincelada mesmo, eu já vou voltar a bola para o Gustavo, que vai agora mostrar para a gente um cenário. Como vai ficar quando eu aplico, por exemplo, o diferimento do FGTS ou quando eu escolho fazer essa prorrogação do meu INSS nesse período. Gustavo, agora com você. Obrigado, Priscila. Pessoal, então, antes de eu entrar nessa questão dos impactos disso no fluxo de caixa e a atenção que vocês têm que ter, eu queria fazer mais uma enquete, propor mais uma enquete aqui, para entender dessas medidas que a gente repassou aqui. A gente quer entender quais medidas que vocês já tomaram nesse período e quais que vocês estão pretendendo tomar. É importante, vocês podem marcar mais de uma MP. Então, se você já está fazendo home office, redução de alíquota, prorrogação previdenciária, podem responder mais de uma vez, porque a gente sabe que não é excludente o uso de uma ou outra medida. Então, essa votação é importante até para a gente saber qual a velocidade que as empresas estão tomando as medidas. Já estão saindo várias pesquisas de números de empregos que foram protegidos
por causa do uso dessas medidas, mas isso ainda não está sendo usado de maneira por todos os empresários ainda. Então, é um ponto importante. Então, beleza, pode apresentar o resultado aí, Patrícia, por favor. Então, assim, como era esperado, a primeira MP, né, que foi a primeira que saiu, então 86% das pessoas que participaram falaram que já fizeram uso da MP 927, 36% da redução de alíquotas do Sistema S, 28% já fizeram uso da redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, 22% já fizeram uso da linha de crédito para destinar a pagamentos de salários, e 39% já se utilizaram da prorrogação da contribuição previdenciária. Apenas 8% falaram que ainda não há definições. Aqui embaixo, vocês também tinham uma segunda pergunta, como você conhece os benefícios da recuperação dos créditos tributários. Aí, Priscila, eu acho que vale a pena você explorar um pouquinho esse tema aí. Aí, estou te pegando meio de surpresa. Mas porque 64% falaram que não conhecem os benefícios. Eu acho que vale uma explicação rapidinha aí, só para quem não conhece e saber as oportunidades que podem ser avaliadas. Eu ia até deixar esse tema para o final, para falar também bem rapidinho, mas aproveitando esse gancho da enquete, todas essas medidas que saíram dentro desse período de pandemia são medidas temporárias, né? Então, a gente levantou essa questão. Se vocês conhecem essa possibilidade de recuperação dos créditos previdenciários, porque isso é um pensamento a longo prazo. Como eu posso aliviar o fluxo de caixa da minha empresa em um cenário pós-pandemia ou então em um cenário futuro a longo prazo. Então, o que são esses créditos previdenciários? Hoje em dia é muito comum, e já temos decisões do STF, do STJ, perdão, nesse sentido, de que algumas rubricas, devido à sua natureza indenizatória, estão fora da base de cálculo da contribuição previdenciária. Nós temos decisões em que valores como aviso prévio indenizado, 1/3 de férias, aqueles primeiros 15 dias que são pagos ao empregado quando estão afastados, todas essas rubricas não possuem uma natureza salarial, ou seja, não devem estar dentro da base de cálculo da contribuição previdenciária. E é muito comum que as empresas continuem incluindo esses valores dentro da base de cálculo justamente por esse desconhecimento dessa possibilidade de retirada desses valores. Então, o que acontece? É possível que haja uma análise de toda a base de cálculo da empresa e dentro dessa base de cálculo, dentro dessa análise, a retirada dessas verbas indenizatórias e é possível que esses valores sejam recuperados, ou seja, eu consigo utilizar esses valores que eu paguei em tese indevidamente e nós conseguimos fazer inclusive uma recuperação dos últimos 5 anos de todos esses valores. Então, qual é o benefício dessa recuperação? Eu consigo fazer um levantamento do que eu paguei a mais de INSS e, em contrapartida, consigo utilizar esses valores para compensação, por exemplo, de outros débitos que eu tenho. Com a entrada do E-Social, vem a possibilidade de, inclusive, utilizar esses créditos para compensação de débitos de PIS e COFINS, por exemplo. Então, esse é o benefício que as empresas têm de levantar esses créditos previdenciários em um pensamento, uma visão de fluxo de caixa, um fôlego de caixa no longo prazo, tendo em vista a esses valores que foram pagos indevidamente dessa contribuição. Acho que, basicamente, é isso que a gente tem para falar sobre a recuperação. Obrigado, Priscila. Acho que é um ponto importante de saber, de tomar conhecimento, e a Priscila e a equipe da AMUR depois, se tiverem dúvidas, podem enviar e-mail para a gente está disponível aí para ajudar vocês e aprofundar nisso se for necessário, para quem não conhecia ainda esses benefícios. Inclusive, Gustavo, só acrescentando, nós temos teses também do STJ que falam sobre outras possibilidades de levantamento de créditos previdenciários, como, por exemplo, a limitação da base de cálculo de recolhimento das outras entidades, que foi essa que a gente falou agora há pouco, que teve
redução agora em 50%, uma tese muito nova, inclusive. Então, existe essa possibilidade também. Hoje, esse recolhimento acontece sobre a base total da folha de salário da empresa. Então, pensem no benefício que a empresa tem de não mais recolher sobre o total da folha quando você tem um valor de folha muito pesado e ter essa limitação de 20 salários mínimos. Então, entra nessa mesma questão, a gente consegue fazer essa recuperação de todos esses valores e utilizá-los para pagamento de outros débitos. Então, essa é uma das teses, tá, pessoal? Tem outras também, e que se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Estamos à disposição para ajudá-los nesse momento de pandemia e pós-pandemia também. Isso. E aí, a gente quis fazer, eu fiz um pequeno cenário aqui, só para a gente entender e para vocês ficarem atentos no momento de tomada de decisão. E aqui o principal a recomendação e recado que eu vou dar aqui é relacionado a não só tomar a decisão separadamente. A decisão de mão de obra ela tem que estar suportada por outras decisões de financiamento, de alongamento de pagamento de fornecedores, porque ela sozinha não vai resolver necessariamente os problemas da empresa. E a decisão de postergação de pagamentos, isso vai implicar em a maioria, a parte do FGTS, a parte do INSS, por exemplo, ela implica não em deixar de ter que pagar o INSS e o FGTS. A gente está falando de postergar o pagamento, ou seja, eu deixo de pagar hoje e vou ter que pagar lá na frente. Então, eu criei esse cenário aqui só para a gente ver como que pode ser o impacto. Então, eu coloquei uma empresa que tem mão de obra como algo muito pesado na sua estrutura de custo, né? Eu coloquei 25% da receita comprometida com pagamento de salários, e desse total eu dividi aqui 15% para mão de obra direta, 5% mão de obra indireta e 5% administrativo, para facilitar aqui o cenário, mas essa é uma visão também fundamental na hora de fazer o planejamento, identificar o que é a mão de obra que está diretamente focada na produção, na entrega de valor para o cliente, e o que é a mão de obra que está ajudando essa mão de obra direta a fazer isso, que é a mão de obra indireta e o administrativo. Então, são tratamentos diferentes, até por perfil da equipe, valor de remuneração, isso pode limitar muito algumas questões de decisões. Coloquei o diferimento do INSS patronal do pagamento de abril e maio, FGTS março, abril e maio, e eu coloquei aqui um cenário com uma redução proporcional de jornada de trabalho, 70% na mão de obra direta e 25% na mão de obra indireta e administrativa. Sempre é bom lembrar que as opções de redução de jornada não se aplicam a todos os trabalhadores da mesma forma. Então, para quem ganha até 3 salários, você pode fazer acordos individuais, acima de 3 até 3 vezes o limite do INSS. Então, aqui é um cenário que considera que eu conseguiria reduzir 70% da mão de obra direta, mas não necessariamente toda a mão de obra direta, devido à questão salarial, conseguiria ser feito sem uma negociação com o sindicato. Então, também é importante estar muito atento às convenções coletivas do sindicato e tudo mais, para vocês embasarem bem suas decisões. Então, como que ficou esse cenário aqui? Eu coloquei um cenário base aqui aqui eu só coloquei efeito caixa, tá? Então, provisões de 13º e férias eu não considerei. Então, com 25% da folha, coloquei os impactos de INSS, FGTS e Sistema S, com algumas alíquotas. Então, ela representava 36% da receita. Então, a partir do momento que começou a aplicar a questão do FGTS, depois do INSS, e aqui entre os meses de maio e junho, a questão da redução da folha, vocês conseguiriam, nesse cenário, um fôlego muito grande para a empresa, passando do cenário base, de 36% do cenário base com folha, para 17, 20, 21. Mas aqui é um ponto que a gente
é importante chamar atenção. O INSS que deixou de ser pago em maio, ele terá que ser pago em agosto. Aqui nessa simulação, a variação em relação ao cenário base, que é esse 36 aqui, seria de aumento em agosto da folha, que ela já teria voltado ao patamar anterior, em torno de 16%. Então, se eu estava acostumado a pagar uma folha de 36% da minha receita, como eu teria que pagar, vamos falar, 2 INSS lá em agosto, eu teria um aumento. E a partir, e depois, aqui em outubro, que seria a segunda parcela que foi diferida, aqui eu já estou falando de um INSS com a base menor, porque a gente teria a redução da jornada. Porém, também teria o impacto. E também a gente tem o impacto do FGTS, que vai ser reparcelado. Então, aqui é só o alerta que a gente, no momento de crise, é óbvio, tem o crédito do governo, que é diferir, mas planejem muito bem o fluxo de caixa de vocês, tenham muito claro a perspectiva de receita para o segundo semestre, porque a dívida parte das dívidas que vocês estão pegando aqui, elas terão que ser pagas já no segundo semestre. E aí vocês vão ter que estar preparados ou do ponto de vista de caixa para honrar esse compromisso e do ponto de vista de receita. Então, se a receita do segundo semestre não voltar ao patamar pré-crise, é preciso já ter um plano B. Então, aqui a gente está falando, a gente começou muito na crise, focando muito em como sobreviver a esse período, vamos falar assim, abril, maio, junho, que é o período mais crítico da crise, dependendo até julho, mas a gente tem que sempre lembrar que depois a gente tem o pós-crise. E não necessariamente todos os negócios vão voltar com a mesma velocidade que estavam antes da crise. Então, todo negócio tem que estar muito preparado e ter um plano de contingência considerando esse período pós-crise. Então, essa aqui é o principal alerta, recomendação que a gente dá. Eu quis fazer esse cenário só para o pessoal, todo mundo perceber que tipo de análise, planejamento e de fluxo de caixa, de receita que é preciso fazer para não ser surpreendido lá julho, agosto, ver que tem obrigações que não vai ter condição de pagar, e aí pode ser que precise tomar outros empréstimos com custo alto e tudo mais. Então, a gente também, da mesma forma que na parte dos créditos tributários, a gente também está à disposição para dúvidas, conversar sobre esse planejamento do fluxo de caixa, como tomar a melhor decisão e não comprometer o futuro com decisões que estão sendo tomadas agora. Ok? Aí, pessoal, essa daqui seria a minha parte. Então, antes da gente entrar no bate-papo do Rubner e da Priscila sobre as principais dúvidas que estão acontecendo, queria colocar uma terceira enquete, que é perguntar para vocês qual o sistema que vocês têm utilizado, que vocês utilizam, qual o sistema de ERP, sistema de gestão que vocês utilizam na empresa de vocês, para a gente saber como que está o perfil das pessoas que estão participando aqui, e também para a gente direcionar ali a discussão e o trabalho e as dúvidas no momento do bate-papo da Priscila com o Rubner. Aqui a gente colocou os principais sistemas do mercado, né? O SAP, o SAP, os sistemas da TOTUS, Sankhya, Senior, Mastermark e Mega. Mastermark e Mega são mais, principalmente o Mastermark, muito focado em empresas de contabilidade, mas os principais mesmo que dominam o mercado são SAP e TOTUS. Vou dar mais 5 minutinhos. Aí embaixo também tem outra pergunta, né? Que é se o sistema de vocês já está preparado para as medidas do Covid-19. Então, a gente coloca 4 opções aí. Ok, pode apresentar o resultado para a gente aí, Patrícia. Então, vamos lá. Do total de pessoas, 38% não usam um ERP desses que foram listados. Então, a gente vê que é um mercado ainda bastante pulverizado, por mais que TOTUS e SAP dominam, de certa forma,
alguns segmentos específicos. De maneira geral, ainda tem muitos players nesse mercado. 23% estão com TOTVS, 10% SAP, 15% Sankhya e 13% Sênior. Aqui da pergunta se vocês já estão se preparando para aderir, 28% falaram que sim, 33% parcialmente, 10% não, e 28% não tem conhecimento, então não sabe comentar. Então, diante disso, dessa visão, eu passo a palavra novamente para a Priscila e para o Rubner, que vão concluir aí nosso bate-papo com algumas dúvidas mais frequentes dos nossos clientes aí para implementar essas medidas. Com você aí, Patrícia, Priscila e Rubner. Bom, pessoal, aqui nós fizemos um compilado das maiores dúvidas que nós temos visto que as empresas têm tido nesse período de pandemia em como operacionalizar essas medidas que o governo trouxe para esse enfrentamento dessa crise. Bom, então, na mesma ordem que nós fizemos uma pincelada dos tópicos que a gente vai fazer por aqui, então vamos começar falando um pouquinho sobre a MP 927. Eu tenho visto muito dúvidas no sentido de como eu faço para prorrogar o meu FGTS, como eu informo isso dentro da minha GFIP. O primeiro ponto que é interessante a gente levantar aqui é que não existe uma informação específica dentro da GFIP para a informação dessa prorrogação. Então, o que vai acontecer? A Caixa, inclusive, soltou uma circular explicando um pouquinho sobre esse tema. As empresas continuam com o envio das informações normalmente, ou seja, todo dia 7 as empresas continuam obrigadas a declarar essas informações de FGTS, só que com a medida provisória veio uma flexibilização nesse prazo de informação, ou seja, se eu tenho interesse em prorrogar o meu FGTS, eu tenho até o dia 20 de junho para que o sistema CFIP entenda que eu quero fazer essa prorrogação, ou seja, eu informo dentro da minha GFIP todos os meus valores de FGTS, porém eu não recolho a minha GRF. Só que aqui também é importante a gente abrir um parênteses no sentido de que, se eu não tenho interesse dessa prorrogação, eu preciso fazer essa informação todo dia 7 e o eventual recolhimento da minha GRF, porque senão o sistema da CFIP vai entender o quê? Você não informou dentro do dia 7 os seus valores de FGTS, e você não fez o seu recolhimento desse valor, ou seja, além de você poder ser penalizado pela falta de declaração, o sistema ainda vai entender que esse valor está em aberto, ou seja, o seu recolhimento vai acontecer em atraso. Então, é muito importante que vocês mantenham a prática normal de envio dessas informações e apenas as empresas que se interessem na prorrogação deixem de recolher os valores de FGTS. Automaticamente o sistema da CFIP já vai entender que você está aderindo a esse diferimento do FGTS. E agora o Rubner vai falar um pouquinho também das principais dúvidas que ele tem visto com relação à SMP. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, no que tange aos sistemas, né, a gente viu aí que tem a maioria das empresas que, conforme a enquete, respondeu para a gente aí, tem Sankhya, TOTVS, SAP, e também tem um grande volume de empresas que estão com outros softwares, né? Então, depois, até se vocês quiserem colocar para a gente posteriormente aí no chat quais são esses softwares, seria interessante. Em relação à MP 927, como a Priscila já disse, no que tange ao FGTS não tem muito segredo, porque a gente tem que continuar fazendo o cálculo da forma normal e a integração disso com o E-Social e com a própria folha permanece natural. O que mais tem tido perguntas nessa medida é com relação ao processo de férias, né? Da questão de se eu posso fazer o cálculo para quem ainda não tem direito aos avos, né, do período aquisitivo, como que eu faço para informar essas questões para o E-Social. Então, a maioria dos RPs já estão prontos para poder fazer o cálculo, né, da antecipação de férias. Então, isso já está liberado na maioria dos softwares. O que é importante é que grande parte deles, na hora que você vai fazer o cálculo, é importante você fazer o cálculo por período, né? Então, eventualmente, o profissional já tem uma programação de férias já estabelecida
dentro de um período que ele já tem o ALOS a ser calculado, e vocês querem também antecipar, ou seja, querem calcular das férias que ele já tem direito e fazer uma antecipação do período seguinte. Né? Então, é importante que os RPs estão preparados para isso, mas necessariamente vocês têm que fazer os dois cálculos. Então, não pode, os RPs, muitas das vezes, eles não conseguem fazer um cálculo só. Então, é importante fazer o primeiro cálculo e depois fazer o segundo cálculo, tá? E, eventualmente, se vocês forem aderir ao processo de pagamento sem o abono, sem um terço, é importante, para efeito do E-Social, vocês criarem uma natureza genérica, porque não teve uma resolução do governo de uma natureza, uma verba específica, um ID específico para efeito do E-Social. Tá? Então, vocês vão ter que, primeiramente, configurar o sistema, né, com o processo de cálculo de férias. Normalmente, os sistemas vêm configurados já para fazer o cálculo com um terço. Então, vocês têm que configurar o sistema para tirar esse um terço do cálculo e para efeito do E-Social, vocês têm que criar uma verba específica para poder fazer essa integração, tá bom? Então, com relação a essa medida, são esses pontos que a gente tem que ficar mais atento dentro dos sistemas. Priscila, pode ir comigo. Sim. Pessoal, só voltando aqui para a MP 927, eu vi que teve alguns comentários com relação à movimentação. Quando eu disse continuar entregando normalmente, é de que a empresa mantém essa prática de enviar as declarações. Sim, eu vi aqui que vocês passaram a questão do código 1, exatamente. A única diferenciação que nós vamos ter no envio dessas informações é, de fato, qual a modalidade de GFIP que você está enviando. Então, realmente é preciso que haja essa opção pela modalidade 1 para que o sistema possa entender sobre essa prorrogação, tá? Então, a informação continua a ser enviada normalmente como vocês sempre fizeram, só se atentando para essa questão. Muito obrigada, inclusive, por esse lembrete da Lorena e da Júlia sobre essa questão do código de movimentação 1, tá? Passando agora para a MP 932, essa, por enquanto, nós temos um posicionamento parcial, eu diria, por parte tanto do E-Social quanto da DCTF Web, tá? Aqui é importante também, inclusive, nós recebemos um questionamento sobre isso para as empresas que estão fora do E-Social ou fora da DCTF Web, que são aquelas empresas que ainda fazem o recolhimento através de GPS. Então, vamos falar primeiro sobre essas empresas que já enviam suas informações através do E-Social e da DCTF Web. Por enquanto, nós não tivemos um posicionamento do E-Social de como vai acontecer essa redução das alíquotas. A DCTF Web, na verdade, a Receita, 2 semanas atrás, se posicionou no sentido de que, dentro do sistema da DCTF Web, quando o DARF for gerado, não vai haver nenhuma alteração dentro desse DARF, ou seja, ao contrário, por exemplo, da contribuição patronal que vai ser excluída do DARF, essas alíquotas reduzidas não vão ser alteradas dentro da DCTF Web. Por enquanto, o E-Social não se manifestou se vai haver alguma alteração de layout, por exemplo, que mude as tabelas que ele tem falando sobre as alíquotas, se isso vai ser inserido de forma manual pelas empresas. Então, por enquanto, nós estamos aguardando. Para as empresas que ainda fazem o recolhimento do INSS através de GPS, o que vai acontecer? Dentro do programa da GFIP, isso continua sendo gerado normalmente também, você vai fazer o cálculo, o sistema vai gerar automaticamente a sua GPS, só que você vai desconsiderar essa GPS e você vai gerar uma GPS de forma manual, excluindo ou então reduzindo, no caso, essas alíquotas. Então, por enquanto, para essas empresas que que recolhem por GPS, nós já temos um posicionamento por parte da Caixa. Para as empresas que atendem, que enviam essas informações via social da DCTF Web, por enquanto nós estamos aguardando uma posição por parte da Receita. Rubner, se você quiser falar um pouquinho. Basicamente, a pergunta sistêmica é a mesma, né? Então, vocês vão notar que a pergunta é exatamente a mesma, em função de realmente o governo ainda não ter se manifestado no sentido de modificar o layout do E-Social, modificar o layout de envio da DCTF Web. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte: as software houses, a maioria delas,
Como é uma questão simples, né, assim, em termos de sistema de ajuste de alíquota, basicamente todos os RPs eles estão preparados para que esse ajuste seja feito, né? Basta vocês irem dentro da configuração da parametrização específica de cada software e fazer o ajuste das alíquotas dentro do período que foi estabelecido pelo governo. Agora, realmente temos essa dúvida também no aspecto sistêmico de como isso vai ser integrado com o S-Social. Não tem nenhuma portaria, nenhum complemento da medida que foi colocado para a gente, no sentido da TI, de como isso vai acontecer. Então, inicialmente, é possível fazer as configurações do sistema, já colocando as alíquotas de forma correta, de acordo com as reduções estabelecidas, mas, efetivamente, a atuação em cima do S-Social, a gente ainda está um pouco inseguro com relação a isso, e a DCTF, por enquanto, a gente está caminhando para um ajuste manual, mas também a gente tem que esperar um pouquinho aí até o fim do mês, ver se o governo libera mais alguma informação a respeito desse ponto. Isso aí. Então, basicamente, a principal dúvida que nós temos recebido sobre essa MP é como vai acontecer essa informação dentro do sistema. Passando agora para a MP 936, essa a mais extensa, mais complexa, e aqui também a gente tem visto a maior quantidade de dúvidas, a gente vai falar um pouquinho em como é possível fazer essa redução, essa suspensão do contrato de trabalho dos empregados. Isso se aplica para todas as empresas? Se aplica também para todos os empregados? E a resposta é sim. Todos os empregados e todas as empresas estão abrangidas por essa MP. Quais são as particularidades? Como eu posso fazer essa redução ou então essa suspensão no contrato de trabalho? O primeiro ponto que é importante a gente discutir. Existem duas maneiras dessa redução ou dessa suspensão acontecer. Ou por acordo individual entre empresa e empregado, ou então através de um acordo coletivo firmado com a empresa que verse sobre essa possibilidade de redução ou suspensão. E Priscila, quando que vai acontecer isso? Quando eu posso firmar, então, um acordo individual ou quando eu sou obrigado a firmar um acordo coletivo? Para os casos em que os empregados recebam até 3 salários mínimos, ou então que os empregados recebam mais do que R$ 12.212 por mês, nesses casos específicos é possível que a empresa faça um acordo individual com o empregado, ou seja, eu consigo firmar individualmente com o meu empregado se eu vou ter uma redução, se eu vou oferecer uma redução de jornada, ou então se o contrato dele eventualmente vai ser suspenso. Para os empregados que estejam fora desses requisitos, ou seja, que recebam mais do que 3 salários mínimos, mas que também recebam menos do que R$ 12.212, nesses casos, a empresa precisa firmar um acordo coletivo que verse sobre o tema. E sobre essa questão, pessoal, é até relevante a gente fazer um comentário. No início do mês, nós tivemos uma posição do STF no sentido de que seria inconstitucional firmar acordos individuais entre empresa e empregado para matérias que falassem sobre redução de jornada e também de salário. Na semana passada, sexta-feira passada, nós tivemos uma posição contrária a essa primeira decisão, falando que devido ao momento que nós estamos vivendo, é possível sim que haja esse acordo individual entre empresa e empregado, em caráter excepcional por conta da questão da pandemia. Então, esse é o primeiro ponto. É possível que haja redução e suspensão para todos os meus empregados, observando essas particularidades de salário de cada um deles. Priscila, todas as empresas estão abrangidas? Sim, todas as empresas estão abrangidas. Existe também uma questão de uma particularidade sobre o faturamento da empresa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente abordar essa questão da ajuda compensatória. Uma segunda dúvida que eu tenho visto bastante é a dúvida de como as empresas vão fazer o recolhimento do INSS segurados dos seus empregados nesse período de redução ou então de suspensão. Primeiro caso, para os casos, para situações de redução, as empresas automaticamente também farão um recolhimento de INSS de forma reduzida, de forma proporcional. Se antes o meu empregado, se antes a minha base para contribuição era R$3.000 e hoje o meu empregado teve uma redução para R$2.500, por exemplo, a minha contribuição, o desconto de INSS também vai acontecer de forma proporcional, de forma reduzida. Para os casos de suspensão,
As empresas não estão obrigadas nesse recolhimento justamente por não estarem efetuando o pagamento dos salários. E aí vocês vão me perguntar, mas Priscila, os empregados vão ficar prejudicados nesse período? Não. A MP 936 trouxe a possibilidade de que o empregado, nesse período de suspensão, faça o recolhimento do INSS como contribuinte facultativo. Então, para que ele não fique prejudicado pensando em fins de aposentadoria, é possível que haja esse recolhimento por parte individual do empregado. Agora, a última questão também, muito comum, que muitas empresas têm tido dúvidas, é com relação à ajuda compensatória. O que é essa ajuda compensatória de 30%? Quando eu tenho que pagar, eu sou obrigado ao pagamento dessa ajuda compensatória? E aqui a gente volta naquela particularidade que eu falei no primeiro tópico. As empresas que tiveram um faturamento maior do que 4.800.000 reais no ano de 2009 estão obrigadas, quando suspenderem o contrato de trabalho, a darem essa contrapartida de 30% sobre o salário do empregado dentro desse período de suspensão do contrato de trabalho. Para as empresas que tenham um faturamento inferior a 4.800.000 em 2019, não é necessário que haja essa contrapartida. E aí vocês vão me perguntar, mas Priscila, poxa, essa MP não veio com o intuito de dar um fôlego de caixa para as empresas nesse período? Qual o sentido, então, de eu ter que oferecer essa contrapartida de 30%? A questão que a MP trouxe foi que esse valor que a empresa precisa pagar para os empregados nesse período de suspensão não vai ter natureza salarial, ou seja, ele não vai sofrer nenhuma tributação de INSS, de FGTS ou de IR. Então, é um valor de natureza indenizatória, ou seja, eu não tenho nenhum encargo sobre ele. Então, por isso, acaba sendo também uma ajuda que a MP trouxe, um ponto positivo que a MP trouxe, pensando no lado da empresa dentro desse período. E agora o Rubner também vai falar um pouquinho quais as principais dúvidas que eles têm visto para a questão dos ERPs. Então, com essa questão, né, do programa de proteção ao emprego, as principais perguntas eu já posso fazer isso do RP? Porque, assim como a MP 932, a principal preocupação do lado sistêmico é como é que eu vou integrar essas informações, ou seja, quando eu reduzir a jornada de trabalho, quando eu reduzir a questão salarial, como é que isso vai ser informado? Da mesma forma, né, que o governo ainda não liberou nenhuma informação efetiva para a MP 932, também não existe nenhuma alteração de layout específica para efeito do E-Social em relação a essa medida provisória. O que a gente vê é que alguns sistemas, eles em termos de integração com o governo, não tiveram nenhuma alteração, né? Na verdade, as principais software houses continuam gerando a DCTF Web, né, e eventualmente o E-Social da mesma forma. Então, por exemplo, lá no caso da 927, quando a gente comentou de tirar um terço de férias, de tirar o abono, é possível dentro do E-Social de criar uma linha, criar uma verba específica, genérica e fazer essa compensação para o E-Social em cima dessa verba. No caso da 936, não há esse direcionamento claro e transparente. Então, alguns softwares já liberaram a medida provisória, já tem como você ou criar, ou através de criação de mnemônico, ou através de criação de configuração de ponteiro, especificamente de parametrização do sistema, indicar que vocês vão se adequar à medida provisória 936. O RP ele vai fazer os cálculos com as reduções devidamente estabelecidas de jornada de salário, e para efeito do E-Social e da DCTF, ele vai gerar as informações com base no valor da folha. Importante esclarecer que o E-Social ele não capta de nenhum RP, de nenhum software, os encargos. Ele capta só as bases e em cima dessas bases, o próprio E-Social faz o cálculo dos encargos. Tá? Então, isso é processado diretamente no software do governo. E outro ponto de atenção que a gente gosta de chamar quando o cliente, né, e a empresa opta por essa medida é ter atenção ao processo rescisório, caso esse processo rescisório aconteça para um funcionário que vocês optaram por atender a medida.
né? Porque no caso da rescisão, uma vez que o profissional vivenciou aí 1 mês, 2 meses dentro da medida, quando da rescisão dele, é importante configurar o sistema e configurar a rescisão para o pagamento das multas indenizatórias, porque esse valor que foi retido, no momento da rescisão, ele tem que ser considerado no cálculo da rescisão. Então, é muito importante configurar o RP dessa forma, verificar as questões também de rescisão, porque é muito comum o dia a dia ser a folha, o dia a dia ser, né, o processo de cálculo, e a rescisão, como é um evento não periódico, às vezes a gente acaba esquecendo das implicações que essas outras medidas dentro da folha vão gerar para essas movimentações não periódicas. Então, esses são os 2 principais pontos de atenção que a gente está levando para o mercado, está levando para as empresas em relação à configuração do sistema. Tá bom? Priscila, vamos lá. Vamos. Bom, pessoal, aqui agora a gente vai passar um pouquinho mais rapidinho, porque a gente já está ficando com o nosso prazo um pouco apertado. Então, sobre a MP 944, como eu havia dito, por ser uma MP um pouco específica, né, mais destinada para empresas de médio e pequeno porte, aquelas que faturam entre 360 mil até 10 milhões de reais, nós não temos visto muitas dúvidas com relação a ela. É uma MP que veio para beneficiar dentro desse período, mas muito em linha com o que o Gustavo falou, é importante que haja um planejamento das empresas nesse período para entender se realmente é necessário a adesão de um financiamento, por exemplo, de folha de salários, como a empresa vai conseguir lidar com isso no cenário futuro, se eu vou ter caixa para manter, por exemplo, uma prorrogação de FGTS, de INSS, em conjunto com o financiamento. Então, essa MP é mais uma questão de planejamento mesmo da empresa, ter nesse momento e uma visão futura de como ele vai ficar nesse período de pós-pandemia. Rubner, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, na verdade, bem isso que você já disse, né, Priscila? Porque para efeito sistêmico também não há o que se fazer, é uma medida que não tem nenhum impacto de folha e nem sistêmico. Vai realmente da análise do processo, da análise dos indicadores, como o Gustavo já disse, avaliar se é benéfico, né, tomar esse crédito ou não. E aí, uma vez optando por isso, você vai fazer essa gestão disso dentro da sua área financeira, dentro da sua área contábil. Então, isso não tem impacto diretamente com os processos de folha dentro do RP. Isso vai ter impacto com os processos financeiros, com os processos contábeis, mas aí também é uma decisão muito mais estratégica. Financeira. Só complementando, é importante que todas essas medidas, elas impactam na sua flexibilidade futura de também reduzir pessoal e fazer rescisões, como o Rubner falou, né? Então, se é feito o financiamento da folha, você fica, no mês seguinte, você fica vedado para fazer qualquer tipo de rescisão. E se faz 2 meses, aí é um período maior ainda. Então, isso também tem que ser considerado no momento da tomada de decisão, e aí é o desafio que algumas empresas continuam tendo de não entender o cenário ainda, não por culpa da empresa, mas por culpa do cenário, né? Então, em algum momento, algumas decisões vão ter que ser tomadas num ambiente de muita incerteza, mas aí a recomendação tenham cenários e pensem qual que é o cenário mais conservador, mais confortável para preservar a continuidade da empresa. Se o cenário for melhor, que bom, a empresa vai ter mais. Agora, se a decisão for muito baseada num cenário muito otimista, no momento que ele não se concretizar, talvez voltar atrás ou se ajustar pode ser um grande desafio. Então, esse ponto que eles colocaram é fundamental. No momento de financiamento, é muito importante estar muito claro sobre a capacidade de pagamento futuro, não só do financiamento da Folha, ou do FGTS, ou do INSS, mas de outros financiamentos que precisem ser necessários para complementar aí esse período de crise. Vamos passar rapidinho pela última aí, pessoal, as duas, só para a gente já ir concluindo, para não... O pessoal deve ter uma reunião aí depois da outra, a gente não pode atrapalhar muito. Sim, com certeza. Bom, pessoal, então passando bem rápidas, as maiores dúvidas que nós temos tido é mais como operacionalizar essa prorrogação da contribuição previdenciária, né? Então, há 2 semanas, se eu não me engano, a Receita lançou
um documento orientativo explicando, inclusive com telas da DCTF Web, de como vai acontecer essa prorrogação. Então, dentro do DARF gerado pela DCTF Web, vai haver uma exclusão desses débitos e o sistema já vai mostrar a prorrogação para os respectivos vencimentos dessas parcelas que vão ser diferidas nesse momento. Uma outra questão muito levantada é: todos os tributos, todas as contribuições foram prorrogadas? Não. Aqui dentro nós temos da prorrogação a cota patronal e o RAT. E nós temos também, uma dúvida que foi muito gerada, é a questão dos tributos que estão sujeitos à substituição tributária. Por exemplo, em um caso de subrogação, ou então a questão da retenção de 11% nos casos de computação na seção de mão de obra. Esses tributos especificamente não entraram dentro desse rol de prorrogação, ou seja, o recolhimento continua normalmente dentro dos prazos estabelecidos em lei. Outras contribuições que também não foram abrangidas por essa prorrogação é o INSS segurados e também as outras entidades que nós falamos na MP 932. Então, eles só tiveram suas alíquotas reduzidas, mas as contribuições do Sistema S continuam com o recolhimento normalmente dentro do prazo que já é previsto em lei. Rubner, você quer falar um pouquinho sobre essa portaria? Na verdade, como você bem disse, na verdade não trata de um cancelamento de encargo, né, gente? Trata-se de um diferimento. Então, os encargos eles são calculados normalmente, não há uma intervenção sistêmica a ser realizada nesse ponto, isso é importante deixar claro. Então, não tem nenhuma configuração específica dentro dos RPs para se tratar esse assunto, uma vez que vai ser gerado normalmente o arquivo do E-Social, lembrando que os arquivos, quando a gente manda as informações para o E-Social, os encargos patronais não são enviados, o próprio E-Social, o próprio programa do governo calcula isso em função das bases da folha, tá? E das movimentações. Então, e para efeito do ajuste, tem que ser feito diretamente, como o governo liberou, na própria DCTF, que a gente vai fazer essa protelação dos encargos, dos pagamentos. Tá? Então, para efeito do sistema, vida normal segue e o processo todo vai ser feito a posteriori. Rubner, só complementando essa questão da portaria, para as empresas que não estão sujeitas, que ainda não pagam o INSS através do DARF, da DCTF Web, a gente vai aplicar o mesmo conceito da MP 932. O sistema da GFIP vai gerar automaticamente o GPS com a contribuição, por exemplo, das outras entidades cheia, vai trazer o meu INSS, minha cota patronal e o meu RAT. O que a empresa vai precisar fazer? Desconsiderar essa GPS e fazer uma GPS manual, excluindo, então, essa parte essa cota patronal e também o RAT e reduzindo, então, as alíquotas das outras entidades dentro desse período de pandemia. Isso aí. E aí tem um ponto final, gente, que se aplica a todas as medidas, vamos dizer assim, que é mais focado na questão de atualização do sistema. Então, independente do software que vocês utilizam, né, é importante verificar se a software house, né, se no caso SAP, Sankhya, TOTO, Sênior, se elas disponibilizaram atualizações para serem executadas, né, se as atualizações estão em dia, se o sistema está atualizado, se a equipe de TI, se a equipe de processo está preparada para executar essas configurações do sistema. Então, é muito importante, ou seja, você teve uma decisão estratégica, né, da alta direção. Não, nossa empresa vai entrar na medida provisória 927. Então, é importante saber se o sistema está preparado para isso, se o time de TI está alinhado com a área de negócio, naquilo que é preciso fazer, né? E se essas ações sistêmicas já foram providenciadas, porque é muito comum a gente vivenciar a execução, né, do processo descalibrada com a execução dentro do sistema. E isso acaba, lembrando que são modificações, né, dentro de uma área muito nervosa em termos de auditoria, em termos de fiscalização tributária, né? A Priscila está aí até para corroborar com isso. Então, é importante que o RP reflita efetivamente aquilo que está sendo operacionalizado. Então, é importante ver se está tudo atualizado, para que não gere informações nem divergentes, nem faltantes daquilo que cada medida provisória
se propõe a ser executado. Então, é muito importante esse bate-bola aí do time de TI com as software houses e do time de TI também com a área de negócio. Tá bom? Isso é muito importante ficar frisado nesse ponto. Pessoal, só não é nem complementar, só eu vi que tiveram alguns temas que foram levantados aqui no chat. Como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, nós vamos analisar todas essas questões que foram levantadas aqui. E eu queria, por favor, que vocês deixassem um e-mail de vocês para que a gente consiga enviar uma devolutiva, para a gente continuar essa discussão acerca do tema, das dúvidas que vocês têm. Então, se vocês puderem, por favor, deixar o e-mail, a gente vai retornar essas questões que foram levantadas aqui no chat. Eu acho que a Patrícia, quando o pessoal fez as inscrições, a gente já tem o e-mail do pessoal. Acho que é importante só anotar quais foram as perguntas, quais as dúvidas, viu, Patrícia? Para a gente dar o retorno aí. Eu acho que é importante o tempo acabou excedendo, mas a gente vai continuar aberto para continuar respondendo as dúvidas de vocês. E quem também mandou dúvidas na hora de fazer a inscrição, a gente vai respondê-los e vai abrir esse canal aí com vocês. Pessoal, obrigado por terem parado um tempinho aí do dia de vocês para ouvir a gente aí com algumas dicas. Obrigado também pela participação. A gente tentou trazer aqui especialistas de várias áreas, porque nenhuma decisão empresarial ela pode ser tomada sem considerar todos os impactos que podem ter, tanto do ponto de vista legal, quanto operacional, quanto de TI. Então, se cerquem de bons profissionais para apoiar vocês nessa decisão, porque qualquer implementação mal feita pode gerar um custo maior e um trabalho maior no futuro. E a MUR e a Mais estão aí à disposição de todos para apoiá-los nesse momento aí, durante a crise e principalmente no pós, que a gente tem que estar preparado para retomar essa economia aí depois que essa crise passar. Obrigado pela participação de todos. Nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação também. Convido a todos a responder para apoiar a gente. Sugiram temas que a gente está fazendo praticamente toda semana. A gente está fazendo um bate-papo desse que eu acho que pode enriquecer. Gostaríamos de contribuições, sugestões. Estamos aí abertos aí para continuar esse bate-papo aqui. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado a todo mundo. Lembrando que no fim aí também da apresentação, nós vamos dar para vocês, temos os nossos contatos, né? Também podem nos acionar diretamente. Sim. E estamos à disposição para apoiar no que for necessário. Aí aqui tem várias perguntas, só complementando, o Sérgio Gomes parabenizou pelo formato, mas falou que era um tema para mais de uma hora, a gente sabe que era, mas a gente pode fazer nas próximas aí. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.